Fala galerinha, beleza? Professor Caio na área, tudo bem com vocês? Jovens, vamos começar mais um sábado letivo aqui pelo canal Educação com a galerinha da primeira série. Tudo bem com vocês? Meus anjos, começando aqui mais uma aula de física, vamos então observar qual é o nosso conteúdo de hoje nesse sábado. Data de hoje, a gente vai observar que é o dia 9 de julho. A gente está então começando mais um sábado letivo de aulas, certo? E a gente vai analisar o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre leis de Kepler, temazinho especial, que é um tema também que vai estar presente na nossa prova. Então, por isso que eu busquei trazer esse conteúdo para vocês, tá? Para que vocês possam revisar o tema da nossa provinha também. Disciplina Física, eu, professor Caio, estarei com vocês diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, localizados aqui em Teresina, no nosso querido, amado Piauí, e a gente está começando mais uma aula. Beleza, jovens? Como eu falei para vocês, o nosso conteúdo é leis de Kepler, e dentro desse conteúdo, o que nós vamos trazer? Nós vamos trazer um pequeno contexto histórico acerca dos conhecimentos da época, antes da ideia das leis de Kepler estarem entrando aí em vigor, né? Estarem sendo utilizadas no nosso dia a dia. Antes, o que eu tinha? Eu tinha um conceito diferente sobre o movimento dos corpos celestes. Eu tinha uma ideia de que a Terra fazia parte do centro do universo. Daí, eu vou estudar um outro modelo, que é um modelo diferente do que temos hoje, que é o modelo geocêntrico. Porém, com algumas novas ideias que foram surgindo com o tempo, veio o modelo heliocêntrico, modelo de Nicolau Copérnico. E esse modelo, ele ajudou Kepler a produzir as suas leis. Ele ajudou Kepler a tomar como referência o Sol no centro do Sistema Solar. E a partir daí ele fez algumas pequenas alterações que tornaram aqui as leis chamadas leis de Kepler, que nos auxiliaram para o conhecimento dos movimentos dos corpos celestes, certo? Essas leis, galerinha, elas são divididas em três. A primeira, lei das órbitas, que fará o estudo das órbitas dos corpos celestes. A segunda, lei das áreas, que vai relacionar, então, a área percorrida por um corpo celeste com o seu tempo para percorrer essa determinada área. E a terceira é a lei dos períodos, que vai relacionar o tempo também gasto para percorrer uma órbita em relação à distância em linha reta que esse astro se encontra do Sol, por exemplo, certo? Então, a gente vai observar que os planetas, quanto mais distante do Sol, maior será o tempo que eles vão levar para percorrer uma volta completa. A gente tira isso a ideia de Plutão. Plutão, ele era um planeta, né? É considerado hoje um planetóide, ele desceu de nível, e Plutão ainda não percorreu nenhuma volta em torno do Sol. Isso só vai acontecer depois do ano 2040. Certo? Então, a gente já tem essa ideia, né, de que Plutão ainda está percorrendo a sua primeira voltinha em torno do Sol. Certo? Jovens, vamos observar, então, todos esses conceitos na nossa aula de hoje, começando por um breve contexto histórico. Falando de leis de Kepler, falando de astronomia, sem falar um pouco de história, você não vai estar conhecendo o todo. Então, eu sempre gosto de trazer esses conceitos relacionados à história, porque você vai entendendo a mentalidade da época.
Hoje nós sabemos que o Sol ele se encontra no centro do universo, no caso do nosso sistema solar, né? Porém, antes desse conhecimento que a gente tinha, que a gente tem hoje, existia um outro modelo, certo? Um modelo que defendia a Terra no centro de tudo, a Terra no centro do universo. Esse modelo era conhecido modelo geocêntrico, tá? Modelo geocêntrico. Esse modelo geocêntrico, que geo vem de terra e cêntrico indica centro, traz o nosso planeta sendo rodeado pelo Sol e pelos outros planetas até então conhecidos, tá? Então, todos os planetas do Sistema Solar que se conhecia na época estavam rodeando o Sol, estavam em um movimento de uma órbita perfeitamente esférica, perfeitamente circular, e com a Terra ocupando o centro desse universo. Certo? Galerinha, porém, essa ideia, ela vem de um período bem antigo, ela vem da Grécia Antiga. A gente vai ver já já que esse ideal, ele veio através de Cláudio Ptolomeu. Anos bem passados da nossa era. E como as escrituras religiosas, como a Bíblia, por exemplo, elas trazem o ser humano, o homem, como a maior criação divina, a primeira criação divina, e a Terra também, então esse modelo também foi defendido pela igreja por muitos e muitos anos, tá? Então, o cristianismo, por exemplo, utilizava o modelo geocêntrico para explicar também as coisas relacionadas à astronomia e relacionar com as escrituras bíblicas, certo? Contudo, Kepler e outros nomes, como Nicolau Copérnico, defendiam conceitos diferentes. Galileu foi outro nome, né? Giordano Bruno também foi um nome que não é muito falado, mas também defendia o mesmo que Galileu, Copérnico e Kepler, de que, na verdade, era o Sol o Sol que estava no centro e não o planeta Terra. E a Terra era quem orbitava essa estrela, certo? Então, daí veio a gente teve uma revolução científica na época do Renascimento. A gente teve também uma batalha gigante com a igreja da época, que sempre tentava ter essa dominação científica, né? Sempre buscava essa dominação científica para a época. Queria ter a dominação religiosa e também uma dominação científica, certo? Então, por isso que os conceitos religiosos e científicos ficavam a cargo da igreja da época, ok? Então, você tinha política, envolvia a igreja, religião, a ciência, certo? E quem ia produzir algum conhecimento científico da época tinha que ficar a cargo da igreja. Tinha que passar primeiro pela autorização da igreja, a igreja fazer aquela análise do conceito, e se não fazia parte do conceito religioso, se não estava ok de acordo com a igreja da época, muito provavelmente você ia passar por uma penalidade. Essas penalidades iam variar de acordo com a sua teoria, né? Chegando até, quem sabe, a morte. Como aconteceu com alguns nomes, um desses nomes eu já citei agora há pouco, né? Como, por exemplo, Galileu Galilei, que passou por uma pena, não de morte, mas teve que passar por uma prisão domiciliar até a sua morte. E Giordano Bruno foi executado, foi queimado
numa fogueira por contrariar os conhecimentos que a religião, no caso que a igreja da época, da Idade Média, ela defendia. Beleza? Então, a gente vai conhecer um pouquinho hoje alguns desses nomes, como por exemplo, Cláudio Ptolomeu, que foi um dos que produziu o conceito de terra no centro, do geocentrismo. Esse conceito já era antigo, como eu falei, ele veio da época da Grécia Antiga. Cláudio Ptolomeu, no ano 90 a 168 depois de Cristo, ele só auxiliou para melhorar esse modelo geocêntrico e também defender ainda mais esse modelo. Mas esse modelo, na verdade, ele já existia. É um modelo que veio da Grécia Antiga e Cláudio Ptolomeu só tornou esse modelo mais conhecido ainda com o seu livro chamado de Almagesto. Beleza? Através desse livro chamado de Almagesto, ele veio com esse conhecimento escrito, né? Esse conhecimento defendido e colocava várias justificativas para ele acontecer, certo? E na época, Cláudio Ptolomeu era um astrônomo, um astrólogo conhecido, muito importante para a época, tá? Porque ele estudava a astronomia e a astrologia juntos. Naquela época eram sinônimos. Você estudar os signos, né? Você estudar os planetas, as estrelas, juntamente com os signos. Era algo comum naquela época. Porém, hoje a gente sabe que a astrologia é uma pseudociência, ela não é considerada uma ciência. Já a astronomia, ela é considerada uma ciência por fins científicos, por ter aí medidas associadas, por ter teorias já bem estabelecidas, por ter conhecimentos escritos e bem estabelecidos, diferente da astrologia, que não tem fins científicos. A astrologia, ela, por exemplo, tenta adivinhar teu futuro financeiro, religioso, amoroso, através dos signos, né? Tenta adivinhar aí teu futuro econômico, se você vai ganhar dinheiro, se você vai conseguir um amor, tudo através dos signos. Então não é considerado uma ciência porque não tem fins científicos. Já a astronomia sim, né? Porém, naquela época os conceitos eles eram sinônimos. Se estudava a astronomia juntamente com a astrologia. E nessa época também, Cláudio Ptolomeu defendia o modelo geocêntrico, que é o modelo que a Terra se encontra no centro do universo. Beleza? Professor, Cláudio Ptolomeu estava errado, né? Sim. Porém, eu não costumo dizer que o cientista ele estava errado. Que o filósofo natural, como eram chamados os cientistas da época, os filósofos naturais estavam errados. Por quê? Porque ali era um conhecimento da época, com os instrumentos de medida que eles tinham na época, tá? Então, por exemplo, eu gosto de falar sempre nas aulas que o que eu sei hoje pode ser um conceito errado amanhã. Ninguém imaginava que Newton estava errado ao criar as suas leis, as leis da dinâmica, as 3 leis de Newton. Porém, veio Albert Einstein e mostrou que as 3 leis de Newton estão erradas quando eu falo de partículas microscópicas, como os átomos, e coloco essas partículas para se movimentar com grande velocidade, velocidade próxima da luz. Então, nessas condições, as leis de Newton não são válidas. Olha aí a diferença, né? Não quer dizer que Newton estava errado,
ele estava correto para a época, para os conhecimentos macroscópicos da época. Na época de Newton, ninguém ainda tinha conhecimento sobre o mundo atômico, né? Então, a gente vai ter que associar esses conceitos aos conceitos da época. Beleza? Hoje nós sabemos algo que amanhã eu vou descobrir que não estava completamente correto. Quem sabe um de vocês não faça uma teoria que prove alguma coisa que nós conhecemos hoje, que achamos que está estabelecida, mas na verdade a gente só conheceu uma parcela, não conhecíamos o todo, né? Então pode acontecer, beleza? Esse conceito de Cláudio Ptolomeu, do modelo geocêntrico, defendia então que a Terra fazia parte do centro do universo. E aí a igreja aproveitou esse conceito dele e carimbou aqui, ó, correto. Eu vou também ajudar esse conceito a se tornar mais conhecido. Então, a igreja ela foi aproveitando essa ideia, relacionando com as suas escrituras, e então esse modelo se tornou mais conhecido ainda. Tanto que só veio ter alguma alteração já no fim da Idade Média, tá? A gente só veio conhecer um outro modelo, um modelo diferente, já bem depois dessa época que viveu Cláudio Ptolomeu. E aí a gente chega com Johannes Kepler, foi um dos nomes apenas, que ajudou a provar a teoria correta do modelo heliocêntrico. Tá? Antes dele, nós tivemos Galileu Galilei, através da melhoria que ele realizou em uma luneta, ele conseguiu observar as explosões solares, manchas no Sol, tá? Conseguiu também observar falhas na superfície da Lua em decorrência dos meteoritos e meteoros que atingiam a superfície do planeta. Do planeta não, do satélite, tá? Então ele conseguiu observar através de suas lunetas aquelas manchinhas na superfície da Lua que na verdade são crateras. E a mesma coisa para o Sol, que na verdade são explosões solares. Beleza? E aí, galerinha, eles também associavam o quê? A lógica de um corpo é sempre orbitar um corpo de maior massa. Então, como perceberam que o Sol é um corpo de maior massa, pensaram no seguinte, olha, se eu pegar uma melancia, na verdade, se eu pegar um pano de mesa, uma toalha de mesa, colocar uma melancia no centro, a melancia ela é pesada, então ela vai fazer tudo ficar no centro, né? Ela vai puxar para baixo o tecido. Se a gente soltar um limão, uma maçã, uma laranja, uma tangerina, nesse mesmo tecido, o que vai acontecer? A tangerina, o limão, a maçã vão orbitar a melancia até que ocupem o mesmo lugar da melancia, mas a melancia continua ali no centro. Então tiveram essa mesma ideia, adaptaram essa mesma ideia para os planetas e o Sol. Olha, se a Terra ela é bem menor que o Sol, porque naquela época já se conhecia o raio do Sol e o raio da Terra, então não fazia sentido o Sol orbitar a Terra. Ou seja, a Terra está no centro de tudo. Fazia sentido o oposto. O Sol está no centro e a Terra orbitar esse astro. Então, daí surgiram algumas teorias
como a de Nicolau Copérnico, que, diferente de Cláudio Ptolomeu, veio dizer que, na verdade, era o Sol quem estava no centro do sistema. Beleza? Aproveitando essa teoria de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler produziu 3 leis que melhoraram ainda mais essa teoria. A teoria de Nicolau Copérnico, ela pegava alguns conceitos da geometria lá dos gregos. Então, para Copérnico, o Sol estava exatamente no centro e os planetas orbitavam em órbitas circulares, perfeitamente circulares. Porque os gregos traziam essa ideia da matemática, né? Os astrônomos também usavam essa ideia da geometria, da matemática, como algo perfeito, um círculo perfeito. Kepler já pensou diferente. Ele produziu 3 leis que mostravam que a órbita de um planeta não é circular, é elíptica, como se fosse uma bola de futebol americano, que ela não é redonda, ela é achatada, né? E, além dessa órbita não circular, e sim elíptica, nós tínhamos um outro conhecimento. O Sol não ocupava exatamente o centro dessa órbita. Ele ficava um pouco mais afastado para o lado. Aí ele disse que o Sol ocupava um dos focos dessa elipse. Tá bom? Então, o planeta, ele passaria por momentos próximos ao Sol e momentos distantes ao Sol, dando origem, por exemplo, às estações do ano. A gente percebe isso com a Lua. A Lua também passa por esses momentos, que ela está próxima ao planeta Terra e distante do planeta Terra. Isso vai dar uma sensação, por exemplo, de uma Lua maior e de uma Lua menor. A gente percebe, né? Em alguns momentos a gente consegue ver, nossa, hoje a Lua está bonitona, né? Lua cheia, enorme, super Lua. Porém, em alguns momentos a gente vê a Lua bem pequenininha. Isso vai depender da órbita dela. Porque há momentos que ela está no periélio, perto da Terra, e há momentos que ela está no afélio, mais afastado. Certo? A gente vai ver isso já já. Então, jovens, começando a estudar as leis, a gente vai ter 3 leis bem importantes para estudar o movimento dos planetas e de qualquer astro celeste que orbite, que tenha um movimento de órbita. Então, os planetas e os corpos que orbitam em seu movimento, eles fazem esse movimento, realizam esse movimento através de 3 leis. As leis da órbita, lei das áreas e lei dos períodos. Certo? Cada uma vai falar um importante conceito sobre o movimento desses astros, seja para um satélite ou seja para um planeta. E aqui a gente vai conhecer conceitos cinemáticos desses movimentos. Como assim cinemáticos, professor? Eu não quero justificar os movimentos. Quero saber o porquê não. Eu só quero, jovens, estudar, descrever os movimentos. Mas eu não quero dizer, o porquê disso é aquilo. Não. Só quero estudá-los. Eu quero dizer que o movimento do planeta acontece desse jeito. Mas o porquê? Não, porquê eu não quero saber, não. Eu só quero descrever esse movimento. Então, por isso que as leis de Kepler, elas são cinemáticas, tá? Elas só descrevem os movimentos. Começando, então, pela primeira lei, né? Mas antes eu só trago aqui um comparativo entre
Cláudio Ptolomeu e o seu modelo geocêntrico e Kepler e o seu modelo heliocêntrico. Você observa a diferença, né? Primeiro, Cláudio Ptolomeu, o modelo era geocêntrico, Terra no centro. O modelo de Kepler, assim como o de Copérnico, era um modelo heliocêntrico, o Sol no centro. Outra diferença, para Ptolomeu, como ele usava conceitos gregos, assim como Nicolau Copérnico, as órbitas eram circulares, círculos perfeitos. Já Kepler utilizava conceitos diferentes. Ele observava, né, ele analisava através de seus cálculos que era possível que o Sol ocupasse um foco de uma elipse e não, na verdade, um centro de uma órbita perfeitamente circular, tá? Então, essa já era uma diferença entre o modelo de Nicolau Copérnico, o modelo heliocêntrico dele, para o modelo heliocêntrico de Kepler, tá? E aqui eu trouxe só Ptolomeu e Kepler porque são dois extremos, né? Ptolomeu era um modelo geocêntrico e Kepler era um modelo heliocêntrico. Ok? Vamos então falar sobre as leis de Kepler. E aqui eu trago a primeira lei. Mas antes da gente começar, eu quero saber se ficou alguma dúvida, né? Se está tudo tranquilo, se vocês estão compreendendo. Show de bola? Tá tudo tranquilo, né? Pois, jovens, começando aqui a nossa primeira lei, ela vai dizer o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse descrita. Então, o Sol ocupa um dos focos. Então, ele traz esse conceito para a gente. Olha aí. Você observa que a órbita do planeta ao redor do Sol não é um círculo perfeito. É seguindo esse tracejadozinho aqui, tá? É seguindo essa ideia de uma órbita elíptica, ok? E essa órbita ela terá dois focos. Você vai observar que eu tenho aqui o foco número 1 e o foco número 2. Jovens, o Sol ocupa um desses focos. Ele não fica exatamente no meio, tá? Ele vai ocupar um dos focos dessa elipse. É isso que diz a primeira lei, tá? Professor, é só isso que ela diz? Só isso que ela diz. Ah, professor, que fácil. Pois é. Ela só vai descrever o formato da trajetória e dizer, olha, nessa trajetória, o Sol ocupa um dos focos. E aí, qual é o formato da trajetória? Elíptica. Beleza? Para você guardar essa telinha, para você ficar com essa primeira lei já gravada, anotada, eu vou te dar aí um minutinho e a gente volta já já, tá bom? 1 minuto na tela.
Vamos lá, galerinha. Vamos então continuar aqui a nossa aula. Vamos falar agora sobre afélio e periélio. Lembra daquelas duas posições que o planeta ele pode ocupar nessa órbita? Então a gente vai falar dessas duas posições agora, tá? Jovens, afélio seria um ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol, tá bom? Então, nesse ponto da trajetória da órbita de um planeta, o planeta ele se encontra em uma posição em que está mais afastado do Sol. Aí você lembra, afastamento começa com a letra A. Afélio também começa com a letra A. Então é só você lembrar. Afastamento, afélio, afélio, afastamento. Então o ponto de afélio é o ponto que eu estou mais longe, mais afastado do planeta. Já o periélio é o ponto de maior proximidade, é o ponto que eu estou mais próximo do Sol, da estrela. Beleza? E aí, nesse caso, meus queridos, nesse caso, o que eu vou observar? Eu vou observar que o planeta, ele se encontra em uma posição da órbita que está mais perto do Sol, tá? Então, P de periélio, P de próximo, P de perto, certo? Você tem que lembrar dessas duas posições. E aí, galerinha, vou trazer aqui, já para vocês, uma ideia sobre a velocidade. A velocidade do planeta, ela não é sempre constante. Ela pode variar, tá? Ela pode sofrer uma variação de acordo com a posição que esse planeta está do Sol. E aí, eu vou observar aqui, no afélio, eu vou ter uma velocidade. No periélio, eu tenho uma outra velocidade. Mas isso eu vou te contar já. Vou te dar um minutinho nessa telinha para você gravar, tá? E aí a gente volta daqui a um minutinho.
Vamos lá, jovens! Força! Jovens, vamos observar agora a nossa segunda lei, a famosa segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler, conhecida como lei das áreas. Vai falar sobre o que, professor? Sobre a área percorrida por um planeta. Então, você vai imaginar, galerinha, o seguinte. Você vai imaginar 4 pontos da órbita desse planeta. Você vai pegar desses 4 pontos, 2 próximos ao periélio e 2 próximos ao afélio. Então, eu vou colocar o meu planeta nos pontos M e N, localizados na proximidade do periélio, mais perto do Sol. E aí eu vou observar que, pegando o ponto MN e o ponto do Sol, que eu vou chamar de O, que seria o centro da trajetória, né? Eu vou criar uma área, a área MON. Beleza? Lembra que para criar uma área eu só preciso de, no mínimo, 3 pontos, né? Os 3 vértices. Beleza? E depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, novamente, outros 2 pontos. Quais, professor? Os pontos L e K. E o ponto central, que é o ponto O. 3 pontos vão formar o quê? Ah, professor, vão formar novamente uma área, não é isso? Isso. Formar novamente uma área. Galerinha, show de bola? Então, eu terei 2 áreas aqui. A área 1 e a área 2. Jovens, essas áreas eu vou relacionar com o tempo que o planeta executa, que ele percorre essas áreas. Eu vou observar que para percorrer a área 1, como ela é menor, ele vai percorrer em menor tempo. Já a área 2, como ela é maior, como o planeta está mais distante do Sol, ele vai percorrer essa área em maior tempo. Tá? E aí eu vou observar uma relação diretamente proporcional entre a área e o tempo. Eu vou observar que para percorrer determinada área, o planeta, ele descreve uma área A. Essa área, jovens, ela é diretamente proporcional ao tempo que você percorre essa área. E aí a gente cria a segunda lei de Kepler. A área, ela é diretamente proporcional ao tempo percorrido. Certo? A área é diretamente proporcional ao tempo percorrido. Se a área é grande, eu vou percorrer em maior tempo. Se a área é pequena, eu vou percorrer em menor tempo. Beleza? Professor, e essa letra K? Eu vou já falar sobre ela. Porém, eu quero que você diga que essa letra K, ela é uma constante. Por enquanto, eu quero que você diga que essa letra K é uma constante. Certo? Vamos combinar assim? Então, meus queridos, a área ela é diretamente proporcional ao tempo. É isso que a segunda lei diz.
ele diz que os planetas orbitam varrendo uma área. E eles varrem essa área sempre em intervalos de tempo iguais. Ou seja, a área é diretamente proporcional ao tempo e vice-versa. Se a área é grande, o tempo vai ser grande. Se a área é pequena, o tempo é pequeno também. Certo? Jovens, vou te dar aqueles 2 minutinhos para a cópia, certo? E a gente volta depois desse time. 2 minutinhos. Vamos lá, galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, Alencar. Chegando agora, né, jovem? Alencar Assênio. Assênio, muito bom dia. Feliz final de semana a todos. Para você também, jovem. Conferindo aqui as aulas do canal Educação, né? Pois vamos lá, vamos agora conferir mais um conceito relacionado às leis de Kepler. Lembra daquela letra K que eu falei para vocês? A letra K, eu falei que era constante, né? Foi, professor, o senhor falou. Pois é, essa constante, ela vai representar um conceito físico. Ela vai representar a velocidade areolar. Esse K vai representar a velocidade areolar. A velocidade areolar vai determinar
qual é a velocidade que esse corpo celeste vai percorrer determinada área. Então, se a nossa segunda lei de Kepler, ela era área igual a uma constante vezes o tempo, essa constante, colocando ela em evidência, vai dar para a gente a velocidade areolar. Essa velocidade areolar, ela vai ser medida muitas vezes em quilômetros quadrados por dia. Você pode colocar aí a unidade, quilômetros quadrados por dia. Normalmente é essa unidade que a gente utiliza para a velocidade areolar. Por que quilômetros quadrados, professor? Porque os valores de áreas devem ser ao quadrado, né? Quilômetros, porque os valores de área percorrido por corpos celestes são valores muito grandes, certo? Então não dá para colocar em metros, ia ficar um número grande demais, mais do que já dá muitas vezes nos cálculos. E dias, porque também nós não podemos relacionar com a área, não podemos relacionar com segundos, porque também ficaria um número muito grande, certo? Então a gente relaciona com dia para descobrir qual é a velocidade de rotação, na verdade de translação desse planeta por dia. A gente pode fazer isso também, certo? Então a gente relaciona quilômetros quadrados por dia para determinar qual é a área percorrida por esse planeta em um dia de translação. Para também não ficar um número muito grande, ficar um número pequeno, um número que a gente consiga ler, certo? Consiga relacionar e não seja um número enorme. Beleza? E aí, galerinha, a gente vai observar que essa velocidade, como eu disse para vocês, ela pode mudar de acordo com a posição que esse astro ele está em relação ao Sol. Essa posição que pode ser o periélio ou pode ser o afélio. Mas isso eu só vou te falar já já. Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já já, depois desses 2 minutinhos. Vamos lá, jovens. Voltando então, vou te contar aqui o segredo sobre a velocidade e relacionar com o
ponto que esse planeta está em relação ao Sol. Lembra do afélio e do periélio? Lembro, professor. O afélio a gente falou que é o ponto de maior afastamento. O periélio a gente falou que era o ponto de maior proximidade, né? Isso. E com relação à velocidade, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, galerinha, que no ponto de maior afastamento eu tenho menor velocidade. Já no ponto de maior proximidade, eu tenho maior velocidade. Professor, não entendi. Quanto mais perto você está do Sol, quanto mais perto o planeta se encontra do Sol, maior será a velocidade dele. Por quê? Lembra que velocidade areolar é uma relação da área sobre o tempo? Lembro. E aí você relaciona da seguinte maneira. Quanto maior for o tempo, menor é a velocidade. E quanto menor for o tempo, maior a velocidade. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, tá? São grandezas inversamente proporcionais, certo? Ou seja, se a gente voltar lá no conceito que eu fiz, relacionei com a área, com o tempo, você vai observar que áreas maiores você leva mais tempo, né? Então, nessas áreas, como eu levo mais tempo, a minha velocidade vai ser menor. Já nas áreas mais próximas, eu levo menos tempo. E aí, eu levo, então, maior velocidade. A ideia que eu posso usar para vocês é o seguinte. Quando a gente está caminhando e correndo, vamos colocar a mesma distância. Vamos imaginar que seja a mesma área, né? A mesma distância que você vai caminhar e correr. Porém, se eu for correr 5 quilômetros, olha aí, se eu for correr 5 quilômetros e for caminhar 5 quilômetros, a minha velocidade nos dois será diferente, não é? Concorda com isso? Correr, bem mais rápido do que caminhar apenas. Então, jovens, eu vou realizar essas duas distâncias em tempos diferentes. A gente, por exemplo, pode correr 5 quilômetros em meia hora. Mas, às vezes, acontece de você caminhar 5 quilômetros em 1 hora. Então, você está percorrendo a mesma área, porém, em tempos diferentes e com velocidades diferentes. E aí, por serem grandezas inversamente proporcionais, quando você corre, você tem maior velocidade e menor tempo. Quando você caminha, você tem menor velocidade e o tempo é maior, a duração do fenômeno é maior. Então, aqui vai ser a mesma ideia. Aqui você terá maiores velocidades quando o tempo é menor. E quando é que o tempo é menor? Quando o planeta está mais próximo do Sol, porque a área é menor. E quando é que a minha velocidade é menor, professor? Quando eu estou mais longe do Sol, porque quanto mais longe, eu vou percorrer mais tempo. E aí a velocidade decai. Beleza? Jovens, e aqui para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre a terceira e última lei, a lei dos períodos. A lei dos períodos vai relacionar agora o tempo que o planeta vai orbitar o Sol e vai dizer que esse tempo ele é proporcional ao raio médio, ou seja, a distância que esse planeta se encontra para o Sol. E aí, meus queridos, a gente vai observar o seguinte. O período de translação do planeta
é proporcional ao raio médio da sua órbita. Ou seja, o período do planeta é grande se o raio, se a distância entre o planeta e o Sol também for grande. Beleza? Jovenzinhos, e a gente vai observar isso através de uma expressão. O período ao quadrado é igual a uma constante vezes o raio ao cubo. Professor, essa constante, ela é a velocidade areolar? Não. Nesse caso aqui, a constante é só mesmo uma constante de proporcionalidade. Ela não indica a velocidade areolar. Certo? Então, cuidado ao não confundir, para não confundir essas duas letras, né? A velocidade areolar, ela parte da segunda lei de Kepler. A constante K, ela é usada na terceira lei de Kepler. Beleza? Jovens, para a gente finalizar, vou te dar só um minutinho nessa telinha e a gente volta já já. E a gente volta então para finalizar a nossa aula, tá, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês para que a gente revise esse conteúdo de leis de Kepler, tá bom? Então a gente finaliza aqui a nossa aulinha de física para esse sábado letivo e a gente volta a se encontrar no nosso último encontro do semestre na terça-feira de aulas aqui do canal Educação, tá certo? Então até lá, jovens, bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau!